Vamos então agradecendo a Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, porque nós compreendemos que quando nós nos encontramos na casa espírita, há no nosso entorno, em todos nós, uma energia que nós compreendemos que ela é diferente. Porque quando nós vamos para a rua, nós percebemos que as energias dissipam, não tem mais a potencialidade que tem quando nós estamos na casa espírita. Mas, olhando aqui nessa sala hoje, vendo o volume de mães que tem aqui, nós não poderíamos falar de um outro tema que não fosse sobre o Dia das Mães. Todo mundo aqui ainda tem mãe? Se não tem mãe... Tira aqui, por favor. Ei, meu Deus. Toma esse vinho. Vou pegar aí, com essa mão canhota. Toma esse vinho. Vai. Então vai. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou tirar o seu. Ó, 107. Da outra foi a Ju que ganhou? Não. Aí, ó. Demir, esses caras que vêm aqui no comecinho, tudo é principiante, tem uma sorte danada. Isso é só para amarrar os caras aqui, tá? Então, nós não poderíamos falar de um outro tema que não fosse relativo ao Dia das Mães. E eu perguntei aqui se as pessoas ainda têm suas mães no mundo físico. Poucas pessoas levantaram a mão. Mas evidentemente que as nossas mães continuam fazendo o seu papel de mãe. Poderíamos citar inúmeras experiências que fizeram com que nossa atenção voltasse para determinados fatos. Mas o mais importante para nós é que nossas mães, que os nossos pais, os nossos avós, aqueles que nos amam ou que nos amaram aqui no mundo físico, mas não é porque foram para o plano invisível que deixaram de nos amar. Continuam nos amando. E da mesma forma que eles foram esperados quando desencarnaram pelos seus pais, pelos seus avós, também os nossos pais, os nossos avós nos aguardam no mundo invisível. Então, todos aqueles que estão se aproximando do seu desencarne, certamente existe lá, como diz Ana Rosa, uma comitiva de parente nos aguardando, nos esperando, para que quando nós chegarmos ao mundo invisível, nós sejamos bem recebidos. Veja que coisa linda, maravilhosa, aqueles que nos receberam no mundo físico, que cuidaram de nós com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, agora foram primeiro do que nós para o mundo invisível e estão nos aguardando, porque nos amaram, nós os amamos, fizemos uma verdadeira família, igual nós estamos formando na casa espírita, uma família fortalecida pelos laços espirituais, porque os laços biológicos já estão desaparecendo praticamente. Número 2. Aqueles que desencarnaram, que permitiram que os seus corpos foram cremados ou que foram sepultados, que desapareceram na terra, que viemos do pó e ao pó nós voltamos. Então, dessa maneira, os nossos restos mortais, como os restos mortais dos nossos antepassados, também se encontram no solo, sepultado, e certamente se transformam novamente em pó. Mas eles nos antecederam no mundo físico. Receberam-nos. E quando isso acontece, nós recebemos nossos filhos, nossos pais nos recebem, e nesse momento nós chamamos os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares, escolhemos padrinhos e recebemos os nossos filhos. Nós damos charuto, cerveja, cachaça, qualquer coisa, o que gosta mais. E é uma festa, uma alegria, mas quando os nossos filhos vão embora, é só tristeza e choro. Quando os nossos pais se vão, nós sofremos menos, porque é uma sequência, praticamente, digamos como se fosse uma lei, que as pessoas mais velhas retornam primeiro. Então, nós temos um consolo de compreender que os nossos pais, nossos avós, viveram até 70, 80, 90 anos, e quando chegaram a um determinado momento, eles deixaram o mundo físico e retornaram para o plano espiritual. E lá nos aguardam para nos receberem. Da mesma forma que nos receberam quando nós
reencarnamos. Mas é só isso? Não. Os nossos adversários, aqueles que nós não conseguimos perdoar, aqueles adversários que nos ofenderam ou não nos ofenderam, mas sentimos aquilo como uma ofensa, porque o nosso orgulho é maior sentimento do que praticamente o nosso amor e a fraternidade. E eles foram também para o mundo invisível. E também nos aguardam. Porque nós imaginamos que quando nós temos um adversário, quando nós temos um inimigo, nós imaginamos que no momento em que ele desencarna, acabou o nosso problema. Ou seja, eu devo R$100 para o Ivan. Não temos nenhum documento, ele faleceu, a dívida está perdoada. O que vocês acham? Está perdoada? Não está. Não está. E se é uma ofensa, é da mesma forma. Se é um recurso em dinheiro, é da mesma maneira. Somente os celtas, veja bem, os celtas, um povo das Galhas, do qual Allan Kardec, quando esteve reencarnado, também era um celta, porque ele era um mestre druida. Quando eu mostrei no mês passado sobre o Kardec, falei sobre isso. Os celtas emprestavam dinheiro uns aos outros para receber na próxima encarnação. Olha que maravilha! Mas aí estava combinado, não tem cobrança. Aí não está combinado, não tem cobrança. Ó, você me empresta R$100 para me te pagar na próxima encarnação. Ele já sabe que nessa ele não vai receber na próxima. E quando ele estiver precisando é que eu vou pagar na próxima encarnação. Mas isso é quando é combinado, é um acordo entre as pessoas, está tudo bem. A pessoa que empresta não tem aquilo na cabeça. Não está esperando que faça um pagamento dessa encarnação. Então os nossos adversários, as pessoas que nós somos devedores, porque todos nós somos devedores uns dos outros. Mas há momentos em que nós contraímos um débito maior, quando nós ofendemos alguém de uma maneira mais ríspida, mais dura. Então dessa maneira a dívida se torna maior. E essas pessoas desencarnam e também estão nos aguardando lá. Então, nós não temos só o comitê de boas-vindas, nós temos também os oficiais de justiça, os cobradores. Não é isso? Então, dessa maneira, nós devemos pagar nossos débitos aqui, para que não encontremos detratores do outro lado, porque aquele a quem nós devemos nos entregará ao juiz. E o juiz nos entregará ao ministro da Justiça. E se formos entregues ao ministro da Justiça, nós seremos encarcerados. E de lá não sairemos até que tenhamos pago um J, um tio, ou qualquer vírgula seguinte. Nós não sairemos da prisão. Então, se todos nós tivermos alguma coisa contra as pessoas, sejam elas quem for, então que nós tenhamos condições de pagá-los aqui neste mundo físico, para que não deixemos essa dívida chegar no mundo invisível, porque nós ficaremos praticamente algemados a estes irmãos, e não sabemos que às vezes as suas índoles, o seu entendimento, a sua índole, o seu entendimento, não são iguais aos nossos, e por isso nós nos encontramos algemados, acorrentados a esses irmãos, que talvez tragam por uma incompreensão, por ignorância, um rancor, uma mágoa, maior do que aquilo que é necessário, mas eles alimentam na sua mente uma falta extremamente grave. Talvez ela não tenha nem sido tão grave, mas para ele é, devido à sua falta de esclarecimento, devido à sua ignorância, e então dessa maneira nós ficamos algemados a esses irmãos. Então nós chegamos no mundo invisível, desencarnamos, desencarnaram os nossos pais, os nossos adversários, chegou a nossa vez. E quando nós batemos com a nossa consciência cara a cara com os nossos detratores, não precisa pensar que os nossos familiares chegarão primeiro. Eles estão lá esperando. Mas primeiro quer ver a minha posição com o meu cobrador, que está me cobrando. Então eu fico cara a cara com ele. A minha consciência não me permite sair dessa situação, porque ela é justa. A minha consciência carrega consigo os elementos que me colocam frente a frente com meus adversários. E eles estarão lá, não tenham a menor dúvida. Eles estarão lá. E então, esses nossos adversários
fazem suas cobranças. Não me deve isso, não devo, não devo. Só que à medida que o cerco vai fechando, que ele começa a me cobrar, chega o Ivan, chega ela, chega ele, vai chegando só os cobradores. Os meus parentes que me amam ficam afastados esperando eu solucionar aquele problema, até que a minha consciência realmente me diz que eu estava errado. E se eu estou errado, para onde que eu irei? Onde vocês imaginam? Que eu sinto na minha consciência que eu estava errado. Para onde que eu vou? Para o umbral. Não é isso? Só que quando eu falo que eu vou para o umbral... Qual a diferença? A diferença, o cara deve, eu devo para o meu irmão ou eu devo para uma pessoa jurídica? Qual a diferença? Débito é débito. Quem que vai me cobrar lá no jurídico? Não sei. Não sei. Não sei. Agora, se você dever ao Estado, eu sei. Se você dever ao Estado, quem vai te cobrar é aqueles que morreram nas filas dos hospitais, são aqueles que não tiveram educação, são aqueles que não tiveram segurança, porque o dinheiro é para essa finalidade. Então, quem governa e o dinheiro dos impostos que arrecada não utiliza, eles vão responder por isso. E não precisa pensar que esses indigentes que estão nas ruas aí, ó, para lá e para cá, não são aqueles que já governaram São Caetano, não são aqueles que governaram, são todos eles. Quem está aí parecendo um zumbi nas drogas, aí catando lata na cidade, são aqueles que governaram essa cidade e pegaram o dinheiro do povo, embolsaram e não deram satisfação para ninguém. Então são eles, esses caras que estão andando nos faróis e são ex-prefeito, ex-vereador, não sei o que, ou algum, digamos, secretário que tinha obrigação de pegar aquele recurso, de aplicar bem, que não aplicou. São essas pessoas que estão aí. Mas então, vamos dizer que nós chegamos lá e estamos frente a frente com o nome do testator. Chega um momento em que nós percebemos na nossa consciência que nós fizéramos errado. A nossa consciência não permite que nós saiamos dela. Então, eu tenho que pagar por eles. E eu vou para o umbral. Feliz quando eu vou para o umbral, porque eu posso ir para o 2 brau, para o 3 brau, que é mais embaixo. Então, quando eu estou no umbral, eu já estou numa situação mais ou menos, né? Porque eu podia ter ido para o 2 brau, para o 3 brau, que é mais embaixo. Aí é mais lá próximo da crosta terrestre. E então, dessa maneira, eu vou quitar os meus débitos. Mas o que vai me dar força? O que vai permitir que eu saia dessa situação? Porque esses meus detratores possuem também capacidade magnética. Nós entramos na câmara de passe, nós recebemos a energia magnética para o nosso fortalecimento físico e espiritual, não é verdade? Mas quando eu estou nessa situação, os meus opressores imprimem em mim uma carga magnética negativa, anulando a minha vontade. Mas, como a providência divina e as suas leis são extremamente perfeitas, ela não permite que aquilo passe da circunstância que é o meu merecimento. Mas quando eu reajo, que eu me arrependo, e que num momento extremamente precioso, eu elevo os meus pensamentos ao Pai Celestial, e faço uma prece sentida, e faço uma prece sincera, e rogo ao Pai Celestial as suas bênçãos, a sua misericórdia, eu ganho um fôlego novo, eu reajo, eu sou auxiliado, e o Pai Celestial de infinita bondade, tenha misericórdia, Senhor, me ajuda, tenha piedade de mim, Senhor. Esse é o primeiro momento em que eu ganho consciência, e me arrependo e faço uma oração, vem o meu pensamento em Deus e eu faço essa oração. Mas por que será que isso aconteceu comigo? Ora, porque os nossos pais, os nossos avós já estavam rogando ao Pai Celestial por nós. Eles já estavam pedindo a Deus por nós. Assim também, aquelas pessoas que nós auxiliamos, fizeram alguma coisa a eles, e que eles tinham dentro deles, digamos, 2 dedos de gratidão por nós,
e que durante 30, 40, 50 anos que estivéssemos reencarnados, 100 anos, no momento ele lembrou e nos beneficiou com a prece, com uma oração, que juntamente com as preces e orações dos nossos amigos, dos nossos parentes biológicos e espirituais, permitiram que o Pai Celestial, num determinado momento, recolhesse aquelas suas preces. Aí, o Ivan me diz, ora, 12 e 13. O fulano está desencarnado, eu fiquei devendo para ele R$100, e agora eu vou rogar para ele, pedindo perdão e perdoar minha dívida, que é um pensamento que nos vem. Se ele realmente esqueceu tudo aquilo, ele recebe essa oração do Ivan, ou da gente, e recebe essa oração, e no recebimento dessa oração, nós somos beneficiados, porque praticamente nivela e apaga, não quitou a dívida, mas há um certo nivelamento em tudo isso. E quando isso acontece, é porque ele quis receber aquela oração, porque se ele for um coração endurecido, nós faremos prece, nós fazemos orações, mas eles têm o livre-arbítrio de não quererem receber aquela prece, aquela oração. Bom, você está me dando R$100? Estou, mas já faz 10 anos que você me deve, e os juros? Então, o espírito que deixou o mundo físico com contas a receber, depende do seu coração de aceitar ou não as nossas preces, aceitar ou não as nossas rogativas. Mas certamente, quando os nossos pais, quando os nossos amigos fizerem uma prece sincera, verdadeira, nas suas rogativas, pedindo ao Pai Celestial para que nos ampare, para que nos fortaleça, para que nos dê novas energias, para que nós ganhemos uma certa lucidez, a fim de fazermos também as nossas preces e pedirmos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros, então o Pai Celestial atenderá às nossas preces. Mas somos beneficiados dessa maneira. E no mundo invisível, os nossos pais, os nossos avós, se reorganizam, criam situações diferentes e também rogam ao Pai Celestial para que possam ter novamente mais uma experiência na matéria física. E permite nessa nova experiência da matéria física, aceita receber-nos novamente como filhos. E assim acontece. Na nossa experiência física, os nossos pais reencarnam primeiro, tudo previamente elaborado no plano espiritual. E nessa elaboração é um projeto conjunto, não somente daqueles que foram nossos pais, mas daqueles que foram nossos avós, que foram nossos tios, que foram nossos irmãos, formando uma família no mundo invisível, fortalecida pelos laços espirituais, que permitem receber-nos novamente como filho, como sobrinho, como um parente bem próximo, para que tenhamos condições de resgatarmos as nossas falhas, os nossos erros, que nós cometéramos na vida passada e que talvez nesse novo reencarne até sejamos às vezes reincidentes novamente, porque não conseguimos progredir numa frente ampla. Então nós nos fortalecemos em amor, numa encarnação em paciência, em tolerância, em sabedoria. Mas quando nós nos propomos verdadeiramente, depois de conscientizados, de avançarmos, talvez tenhamos condições de avançarmos em outras frentes também, não somente nessas. E aí, aqueles que serão os nossos pais, permitem receber-nos de novo. E nós reencarnamos no mesmo lar. E nós passamos o nosso desenvolvimento. Às vezes os nossos pais não percebem em nós os nossos atos e atitudes, às vezes de crueldade, com falta de educação. E como somos bem criancinhas, eles acham aquilo até bonito, de acordo com as suas bobageiras, com as suas ignorâncias, falta de esclarecimento também. Acham até aquilo bobageirinha. Mas quem que é descendente de italiano aqui? É de menino que se torce pepino? Então é de menino que se torce pepino.
Então nós precisamos observar isso nas nossas crianças para não permitirmos que estejam saindo pela tangente. Porque quando eles tiverem 18, 19 anos, quando não nos obedecerem mais, nós queremos fazer as corrigendas. Mas aí somente a lei, a justiça pode corrigi-los. E nós sofreremos com isso nas condições de pais. O mesmo acontece com os nossos pais. E então nós já temos 5 anos. Temos desvio na nossa conduta, no nosso comportamento. Nós fazemos 10 anos da mesma forma. Nós nos tornamos adolescentes, também continuamos tendo desvio. E quando nós recebemos as primeiras reprimendas, quais são as primeiras palavras que nós dizemos aos nossos pais? Eu não pedi para nascer. É verdade. Nós não pedimos. Nós imploramos. Nós imploramos uma oportunidade de renascermos, de quitarmos os nossos débitos, de colocarmos a nossa vida a limpo. Tanto uma vida espiritual quanto uma vida física, diante das leis dos homens e diante das leis celestiais. Então nós falamos, eu não pedi para nascer. É verdade, nós não pedimos. Nós imploramos ao Pai Celestial para que permitisse-nos uma nova experiência na matéria física. Nós deslocamos 1 turbilhão de energias e de seres, de espíritos, para que pudessem juntamente arquitetarem conosco um projeto, um planejamento, para que nós tivéssemos aqui no mundo físico uma nova experiência que nos permitissem avançarmos, para progredirmos moral e espiritualmente falando. Nós rogamos estes momentos. Nós deslocamos as energias dos engenheiros siderais para que pudesse planejar para nós uma matéria física, um corpo adequado às nossas condições evolutivas, espiritualmente falando. Então deslocamos 1 turbilhão de energias, 1 turbilhão de irmãos, porque nós não imaginamos pura e simplesmente como é esse projeto no mundo invisível. Nós achamos que é somente a fecundação do óvulo mais 9 meses, mas não é somente isso. Então, nós deslocamos essa grande quantidade de espíritos benfeitores, engenheiros do mundo invisível, para que pudesse fazer uma bioengenharia e que nessa bioengenharia nós fôssemos planejados de acordo com as nossas condições morais evolutivas e do corpo que nós tivermos necessidade para vencermos as provas que nós teremos que enfrentar no futuro mais para frente. Mas não nos basta. Esquecemos neste momento que os nossos pais fizeram um esforço muito grande para nós, para que nós tivéssemos um teto, para que nós tivéssemos uma proteção de um lar, para que nós tivéssemos o alimento e a medicação necessária nos momentos que nós nos encontrássemos enfermos ou que nós tivéssemos necessidades alimentícias. Nós esquecemos. E nós também esquecemos que os nossos pais, quando nos encontramos numa certa idade, fazem também um esforço financeiro para que tenhamos condições de instruirmos-nos, para que sejamos um dia aquilo que somos hoje. Então tudo isso é esquecido da nossa parte. Mas agora, pouco nos importa isso. Pouco nos importa, porque agora nós já temos o 2º grau completo. Agora nós já temos um curso acadêmico, universitário. E nós já estamos planejando a nossa pós-graduação. Então, não precisamos mais dos nossos pais, porque já estão envelhecidos, já estão cansados. Já estão envelhecidos, já estão cansados. Não conseguem manter os mesmos rendimentos que mantinham antes. Os seus rendimentos agora são minguados. Não conseguem fazer mais 2, 3 horas de hora extra todos os dias para proporcionar-nos as melhores condições para que continuássemos nos instruindo, para que continuássemos crescendo intelectualmente falando, angariando conhecimentos, porque agora também nós não estamos mais preocupados com eles, porque nós temos novas amizades, uma nova situação social, pertencemos a uma classe social diferente daquela que pertence hoje nossos pais.
envelhecidos, enfermos, cansados, com aposentadoria minguada, defasada de ano para ano. Então nós não precisamos mais dos nossos pais. E quando nós percebemos que nós não precisamos mais dos nossos pais, nós esquecemos também que muitas e muitas vezes os nossos pais separaram para nós os doces mais saborosos da nossa casa, as melhores frutas escolhidas nas quitandas, e separassem para nós os melhores frutos, sabendo que eles estão mais saborosos. Esquecemos as suas noites de vigília durante a nossa cabeceira, naqueles momentos em que nós nos encontrávamos adoentados, febris, e então nós esquecemos de tudo isso, e sem percebermos, sem nos lembrarmos, que a nossa mãe ofereceu do seu ser o alimento principal para que nós pudéssemos crescer com a condição de saúde elevada, oferecendo-nos no seu colosso as substâncias para que nós tivéssemos os anticorpos contra um grande número de enfermidades. Nós esquecemos. E agora nós moramos em outros lugares. Nós, primeira coisa que nos falam, eu vou morar sozinho, essa casa já não me cabe, então eu prefiro morar sozinho, deixando os nossos pais pagando um aluguel, defasando seus poucos rendimentos, e vamos lá morar sozinhos, porque agora nós pertencemos a uma outra classe social, os nossos amigos são diferentes. O intelecto dos nossos pais não conseguiram acompanhar o nosso conhecimento, o nosso intelecto. E dessa maneira, nós achamos que eles são cafonas, palavra antiga. Demodê também, essa palavra, também demodê os nossos pais. Não só a palavra cafona é demodê, como demodê também o conhecimento que os nossos pais possuem hoje. E nós esquecemos tudo isso. Porque agora nós temos uma poupança poupuda, uma vultosa soma numa conta bancária. Então nós não precisamos mais dos nossos pais. Mas talvez, quando eles desencarnarem antes de nós, que nós fizermos um exame na nossa consciência, e que nós tirarmos da nossa consciência pequeninos fatos, como nós estamos citando, que já estavam por nós esquecidos há muitos anos. Nós nem nos lembrávamos mais de determinados detalhes, mas nos vem à mente quando nossos pais viajam para o mundo invisível. E então a nossa lembrança nos acusa. A nossa lembrança nos leva a um tribunal na nossa consciência. E então nós pedimos perdão. Muitas vezes com muitas lágrimas, em preces e orações. 21, mas que passa aquele momento agudo daquela lembrança, nós então percebemos que aquilo passou e desaparece das nossas mentes. E nós passamos alguns meses, alguns anos sem nos lembrarmos daquilo. Da mesma forma que na semana seguinte, dessas lágrimas, desse chororô, nós esquecemos tudo aquilo e já não nos lembramos dos nossos pais, dos nossos familiares, para lhes dirigirmos uma rogativa a Jesus em nossas preces, em nossas orações, rogando por eles. Nós esquecemos tudo isso. Mas existem alguns detalhes intimamente ligados, pura e simplesmente, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, que só eles sabem disso. E essas marcas, por mais que não nos lembremos delas, elas não desapareceram das nossas mentes. Elas continuam dentro de nós. É bem verdade que nós ainda encontramos pais, nós encontramos mães que atiram seus filhos nas lagoas, que colocam nas portas dos hospitais, que deixam sob a sombra dos postes, nas madrugadas frias. Mas os pais não devem satisfação aos seus filhos. Os pais não podem ser julgados pelos seus filhos, porque já existe um tribunal na providência divina específico e especializado para julgarem os pais.
Os pais só devem obediência à providência divina. E a esse tribunal perfeito da providência divina, que dirá o que é certo, o que é errado, o que os pais merecem ou o que deixarão de merecer. Eles não podem ser julgados pelos seus filhos. E assim, o tempo vai passando, mas muitas vezes, os filhos moram com os pais, reservam para si os melhores aposentos, empurram seus pais nas casinhas de fundo. Mas quando saem cedo para trabalharem, ainda o café da manhã na sua mesa, quem coloca é sua mãe, se ele ainda for solteiro. E se ele for casado, mais certeza ainda do que a mãe dele. Então, se ele mesmo não fizer seu café, quem vai fazer é a mamãe de novo. Então, dessa forma, se ele não aprender a fazer café, ele vai ter que tomá-lo na padaria. Então, dessa maneira, quando nos levantamos, ainda são os nossos pais, as nossas mães que colocam à mesa o café da manhã. E assim, quando ele chega em casa, que ele encontra sua roupa limpa, lavada, foi sua mãe que já cansada, envelhecida, ainda com um esforço maior, ainda faz com que ele seja beneficiado com a roupa limpa, bem passada e perfumada. Mas nós perguntamos, é justo que filhos jovens e saudáveis, com tutano nas academias, estejam ainda utilizando seus pais para servi-los nos trabalhos domésticos? É justo que pais envelhecidos e frágeis ainda façam os trabalhos domésticos dos seus filhos? Nós perguntamos, revigorados, digamos, sarados, é justo que os seus pais ainda façam os trabalhos domésticos para os seus filhos, deixando-os na manteiga? Então nós percebemos que isso não é justo. E então nós temos a certeza que isso não é justo. Então que cada filho, que cada mãe receba dos seus filhos o carinho. Porque quando nós vamos na loja, que nós trazemos um presente para nossa mãe, o que ela diz? Não precisava, meu filho, não precisava. Então, o que verdadeiramente ela quer, não é esse presente, não é um perfume. Evidentemente que esse supérfluo deixa-a feliz. Mas o que ela espera de nós realmente é a nossa atenção, que nós tenhamos condições de ouvi-la no momento em que ela quer falar com alguém e que passa muito tempo sem fazê-lo. É esse o carinho, para que nós possamos cercá-la de mimos, que os nossos presentes não sejam caros, que nos pese no nosso orçamento também, mas que nós tenhamos condições de fazermos uma atitude de afeto, de carinho, para que as nossas mães percebam que existe uma ligação entre nós e ela, que transcende a esse mundo e as condições materiais que nós nos encontramos. Por isso, aqueles que ainda possuem seus pais, que ainda possuem suas mães, não se esqueçam que mesmo eles às vezes se encontrando no plano físico, não se esqueçam das preces e orações. Porque justamente essas preces e orações de hoje que nós fazemos aos nossos familiares, enquanto nos encontramos na matéria física, é que vai fortalecer entre nós um laço afetivo extremamente resistente e profundo em todos nós. Ora, é bem verdade, já citei aqui inúmeras vezes, vou repetir porque é uma ocasião propícia, que o Chico já nos orientou e disse a irmãos em Uberaba que nós já vivemos entre 35 e 37 mil reencarnações. Mas se eu vivi entre 35 e 37 mil reencarnações, quantas mães que eu tive? Quantos pais eu tive? Quantos avós, maternos e paternos? Quantos tios? Quantos filhos e quantas esposas?
verdadeiramente aqueles que são os nossos pais verdadeiros. De uma família espiritual que nós fortalecemos no mundo físico e no mundo espiritual, são aqueles unicamente das nossas mais profundas e sinceras afeições. Então, quando nós desencarnarmos, não vamos encontrar lá 35 mil mães, 35 mil pais, digamos 70 mil avô e mil avó. Não é assim. É aqueles das nossas profundas afeições, daqueles que verdadeiramente nos amaram e que por um motivo ou por outro nós também os amamos, e nós fortalecemos esse laço quando nós abrimos a Casa Espírita aqui. Antes de iniciarmos as nossas singelas palavras, nós dizemos que as nossas afeições sinceras e verdadeiras prevalecem no mundo físico e no mundo invisível. Formamos aqui as famílias fortalecidas pelos laços do Espírito, porque comungamos das mesmas coisas, gostamos das mesmas coisas, acreditamos nas mesmas coisas e professamos a mesma fé. Então, não se preocupem, que os nossos pais que estarão lá são aqueles mais próximos de nós, verdadeiramente, numa afeição espiritual. E quando nós estamos aqui no mundo físico, que nós tenhamos condições de fazermos uma prece, uma oração aos nossos pais, às nossas mães, mesmo que eles não estejam desencarnados. Se estiverem desencarnados, eles ficarão mais felizes ainda, porque perceberão que deixaram aqui no mundo físico alguém que os ama, que lembra deles com boas lembranças, fortalecidas dessa maneira. Então, quando nós rogamos aos nossos pais, nós também recebemos a atenção, o carinho e a afeição dos seus anjos de guarda. Todo mundo aqui tem anjo de guarda? Tem? Alguém aqui não tem anjo de guarda? Todos têm anjo de guarda, não é isso? Então, os anjos de guarda dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos familiares, quando nós oramos para eles, eles às vezes demoram num despertamento para com amizade conosco, com afinidade, mas o anjo guardião, que é mais evoluído e mais adiantado, recebe de imediato e forma conosco também um laço de afeição e de simpatia. Olha quantas coisas maravilhosas que a prece nos oferece, que a oração nos oferece, que coisa linda! E nós ainda esquecemos de rezar para as pessoas. É possível isso? Se nós deixamos de orarmos um para o outro, nós estamos deixando de pedirmos ajuda para nós mesmos. Nós precisamos de pedirmos essas ajudas a nós mesmos. Então, nós compreendemos que os nossos pais, envelhecidos e cansados, que nos proporcionaram o melhor dentro daquilo que eles podiam fazer por nós, porque eu tenho certeza absoluta que os pais fazem o máximo possível para os seus filhos. Os filhos não fazem para os seus pais, mas seus pais fazem para os seus filhos. Então, que todos nós tenhamos condições, ao menos nesses momentos, próximo ao dia dos pais, ao dia das mães, os seus aniversários, que se não oferecermos um presente que nós sabemos que está esperando há muito tempo, mas que nós tenhamos condições de oferecer-lhes uma prece sincera, verdadeira, fortalecendo as nossas afeições. E quando nós chegarmos para visitá-los, o abraço será mais forte, mais duradouro, porque houve uma aresta entre nós e eles e nós, que através dessa prece, dessa oração, desaparece. Então, eu estou vendo que aqui tem mais mãe do que pai, mas não é porque nós estamos em desvantagem que vocês vão sair vencendo, mas que todos nós fortaleceremos uns com os outros, levando conosco a certeza absoluta que os nossos pais se sacrificaram durante a sua vida útil, trabalhando para proporcionar-nos aquilo que há de melhor, aquilo que nós lutamos para angariarmos. E se nós somos isso que somos hoje, é porque nós devemos aos nossos pais o carinho, o afeto, a atenção, a proteção, o teto e a instrução. Então, não nos esqueçamos. Eu sinto que alguém aqui está com a consciência pesada. Mas não é nesse pessoal que eu estou olhando, é em mim mesmo. Entende?
Então que todos nós mudemos os nossos pensamentos. Que nós possamos cuidar dos nossos pais, das nossas mães, o melhor que nós pudermos. Já está próximo de nós visitarmos o mundo invisível. Mais próximos ainda estão eles, se assim for a vontade de Deus. Então, bondosos irmãos, agradecidos por este momento, nós vamos novamente apagar